Olá, queridos irmãos, aqui do canal Graça no Brasil, de todos os estados aí do Brasil, onde nós temos igrejas. É um prazer, é uma alegria estar podendo ministrar da palavra do Senhor com vocês, compartilhar desse momento, embora eu tenha que estar gravando esse vídeo que você está assistindo agora, porque no momento em que você está assistindo, nessa hora, nós temos ministério acontecendo aqui no Paraguai, onde, graças a Deus, nós chegamos recentemente e estamos já servindo ao Senhor. Então, junto à igreja, nós temos compromisso nesse sábado à noite. Porém, é um prazer poder gravar isso na manhã de sábado, para que vocês possam também serem edificados através da palavra de Deus. Quero agradecer a todos os irmãos da Graça no Brasil que têm orado pelo nosso ministério. Nossa família se sente abençoada através das suas orações, e sabemos que muitos de vocês dedicam de seu tempo para lembrar-se de nós em suas orações. Isso é muito importante para nós e queremos que continuem orando. Nós temos ainda desafios à nossa frente. Estamos agora aprendendo o espanhol, aprendendo o guarani e entendendo um pouco da cultura, que é um pouco diferente aqui, mas estamos confiantes de que Deus vai nos fortalecer e nos ajudar durante esse processo também, né? Estamos alojados temporariamente na casa de um dos missionários aqui. Ainda não temos um lugar, uma casa assim para dizer que estamos morando nela, mas assim que tivermos, meus irmãos, vocês são todos bem-vindos aqui para conhecer o trabalho no Paraguai, tá certo? Mas eu gostaria de, antes de iniciar, fazer uma oração com vocês. É tão maravilhoso poder ter à nossa disposição a ferramenta da internet, a ferramenta da tecnologia que nos aproxima, mesmo estando tão distantes uns dos outros, estamos juntos, não é? Num só pensamento, num só espírito. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nessa hora queremos te pedir que o Senhor possa nos iluminar com a tua palavra e que ela habite ricamente em nós, que ela transforme-nos, que ela nos faça diferentes de como somos, que ela nos desconstrua, Deus, e nos construa conforme a imagem de teu Filho. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre um tema que acredito ser um tema muito importante, é o tema de relacionamentos. Na realidade, mais precisamente, reconciliação, mas tem tudo a ver com relacionamento, não é verdade? Se nós pensarmos direitinho, todo o evangelho está baseado na ideia de que Deus deseja se relacionar conosco, os seus filhos, não é? Com a humanidade. Tudo se trata de uma grande reconciliação, de algo que havia e foi quebrado por conta do pecado no Éden, não é? E Cristo, então, reconcilia o mundo com Deus, reconcilia a humanidade com Deus através de seu sacrifício e de sua obra redentora. Então, Colossenses, no capítulo 1, nos diz que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, versículo 20, né? Colossenses 1:20, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Isso é Colossenses capítulo 1, né? Perceba o quanto relacionamento é importante para Deus. O Evangelho, e dizemos que o cristianismo não pode ser encaixado como uma religião nesse sentido, porque, por definição, religião é a tentativa humana de se conectar ao sobrenatural. Mas o Evangelho e o cristianismo, por assim dizer, não é? Conta a história do Deus Criador que Ele próprio decidiu se reconectar com Deus. Nós na verdade, somos os agentes passivos de algo que Deus fez em nosso favor e para a glória dele mesmo, né? Na pessoa de Jesus Cristo. Então, o Evangelho, ele não pode ser encaixado nem como uma religião. De fato, não foi o que o homem fez para alcançar a Deus. Não se trata de nossas obras, se trata da obra
dele por nós, porque ele desejou nos reconciliar consigo. É maravilhoso isso. Deus deseja ter um relacionamento conosco. E mais profundo ainda do que isso, né? Ou talvez não mais profundo do que isso, mas adiante disso, ele também quer que nós tenhamos bom relacionamento uns com os outros, que o mesmo amor que foi possível acontecer entre nós e ele seja também compartilhado entre nós e outros. Então, aquilo que acontece na linha vertical precisa também ser verdadeiro na linha horizontal. Algumas pessoas vão até dizer que a cruz, o seu formato, não é? Simboliza exatamente isso, né? Simboliza exatamente o relacionamento vertical com Deus sendo restaurado e os relacionamentos horizontais com os outros sendo encorajados, né? Através do amor. Mas vamos falar um pouco mais sobre reconciliação, e eu gostaria de ainda ler mais um versículo em 2 Coríntios, capítulo 5, né? Versículo 16, diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Tão importante que o Evangelho seja anunciado como a mensagem de Deus que deseja reconciliar o homem consigo, né? Agora, tem uma carta que eu gosto muito, é a carta de Filemão, carta de Paulo a Filemão. É quase um bilhete pessoal a Filemão, de Paulo a Filemão, né? Mas é uma carta que trata basicamente de relacionamento. Quando a gente estava estudando sobre essa carta, a gente verificou que no processo do cânon, para que essa carta entrasse como um escrito inspirado, alguns tiveram dificuldades de entender a relevância de uma carta tão pessoal nas escrituras sagradas. Mas eu diria que hoje dificilmente alguém iria questionar a relevância da carta de Paulo a Filemão, porque de fato a gente percebe é uma carta extraordinária no que diz respeito à reconciliação, relacionamento e principalmente o amor na vertical e na horizontal, né? Então eu gostaria de, nesse momento, partir com vocês para a Epístola de Paulo a Filemão. Vai lá um pouquinho mais para frente aí na sua Bíblia e vamos ler juntos a Epístola de Paulo a Filemão para tentar extrairmos daqui alguns princípios muito importantes sobre relacionamento, tanto na vertical quanto na horizontal, tanto o nosso relacionamento com Deus quanto o nosso relacionamento uns com os outros. Então vamos ler Filemão. É uma carta bem curta, são 25 versículos. Eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar a minha leitura com a sua Bíblia aí. Espero que você esteja com a sua Bíblia aí, tá bom? Filemão, versículos de 1 a 25. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação de tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus.
Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo, como ao meu próprio coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então, antes de destacar aqui as coisas importantes dessa carta que eu gostaria de trazer para vocês hoje, vale aqui talvez trazer um pouco do contexto, não é? Há 3 personagens importantes nessa carta, né? O apóstolo Paulo, Filemon, o destinatário, e Onésimo. Como vocês perceberam, Onésimo era um servo ou um escravo de Filemon, tá certo? Filemon era alguém relevante na comunidade evangélica, alguém que certamente converteu o seu Senhor Jesus através do próprio apóstolo Paulo, né? Que mantinha em sua casa uma igreja reunida, tá certo? E que, por força talvez da sociedade da época, não é? Era um senhor de escravos, tinha servos que trabalhavam para ele. E Onésimo era um desses servos. O próprio nome Onésimo quer dizer alguém útil, certo? Então nós vamos perceber que Onésimo causou algum dano a Filemon. Então a maioria dos estudiosos vai entender que Onésimo deve ter furtado Filemon e fugido para Roma, onde encontra Paulo, se intencionalmente ou não intencionalmente nós não sabemos, mas o Senhor assim o quis, e ele encontra o apóstolo Paulo. Paulo então prega o evangelho para Onésimo, e Onésimo entrega-se ao Senhor Jesus, né? Então agora Onésimo é uma nova criatura. Agora é necessário que Filemon olhe para Onésimo não mais como na carne, no passado, mas que ele tenha e desenvolva com Onésimo um novo relacionamento. Um relacionamento em Cristo. É diferente. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, né? Mas então Paulo faz o quê? Ele pede para que Onésimo volte a Filemon, portando essa carta. Então essa carta deve ter chegado, talvez pelas mãos de Onésimo, talvez tenha ido antecipadamente, mas a verdade é que Filemon vai ter que tratar dessa situação. E a gente precisa lembrar que também, naquela época, a escravidão dava ao senhor de escravos, a Filemon, o direito de maltratar Onésimo e de castigar, e a pressão da sociedade seria para isso, né? Todos os escravos fugitivos, quando
quando eles eram trazidos de volta, quando eram encontrados, né, eles recebiam marcas, né, na testa que qualquer pessoa poderia identificar aquele escravo como um escravo fugitivo. Então eles eram maltratados mesmo, né? E toda a sociedade romana basicamente se baseava ali, ela se mantinha dentro desse contexto de escravidão. Então se houvesse uma revolução de escravos naquela época lá, destruiria todo o Império Romano ou destruiria a forma como as coisas funcionavam naquela época, né? Então, assim, nós não vamos entrar muito nos detalhes da escravidão e de como a sociedade se dirigia aqui, mas nós vamos tentar entender quão difícil para Filemão seria lidar com aquela situação, né? E também quão difícil foi para Paulo e quão difícil foi para Onésimo, mas em tudo aqui vamos perceber que se trata de relacionamento. Então a primeira coisa que eu queria destacar está no versículos 4 e 5. Dizem: graças dou, Paulo dizendo para Filemão, graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tem para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Veja que são duas coisas que Paulo louva aqui em relação a Filemão: o amor e a fé. E ele diz que o amor e a fé, não é? Tem objetos, o amor e a fé para com Jesus Cristo e para com todos os santos. Eu acredito que aqui está destacado quem Filemão era. Filemão era uma pessoa que tinha bem estabelecido os seus relacionamentos verticais e horizontais. E é interessante nós, amados, observarmos isso, porque muitas vezes nós queremos estar com o nosso relacionamento vertical muito bem, né? Que é o nosso relacionamento pessoal com Deus muito bem, mas temos muitas dificuldades em mantermos o nosso relacionamento horizontal bem com as outras pessoas, o que é algo um pouco diferente. Mas, de acordo com as Escrituras, nós vamos verificar que é algo que deveria ser natural e consequência de um relacionamento vertical genuíno. Se nós temos um bom relacionamento com Deus, isso se transforma em bons relacionamentos com as pessoas também. Se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós mentimos. Isso diz o apóstolo João, não é? Então perceba como era importante aqui que Paulo cita exatamente isso, que Filemão era conhecido e animava o coração dos santos pela sua fé e pelo seu amor. E como ele comunicava isso. Interessante como a comunicação da fé aqui é a expressão que Paulo diz. É muito fácil dizermos que temos fé. Bom, aí nós vamos entrar inclusive no assunto de Tiago, não é? É fácil dizermos que temos fé, mas a fé dita e não vivida é questionável, né? A fé que é dita e vivida, essa sim se pode provar, mas a fé de palavras sem ação não é questionável, não produz frutos, é questionável, porque de fato aquilo que Deus começou em nós, Ele há de completar, e os frutos que são gerados pela presença do Espírito de Deus em nós se verificam através de obras. Então Filemão era aqui conhecido por ter o seu relacionamento vertical com Deus e os seus relacionamentos horizontais com as pessoas, como forma de demonstração dessa fé que ele tinha com Deus. Ele tinha bons relacionamentos com as pessoas, ou seja, ele vivia aquilo que ele cria e aquilo que certamente ele também ensinava. Então esse é o primeiro destaque que nós podemos fazer aqui. A segunda coisa que eu acho interessante na questão de relacionamentos era uma situação difícil a se resolver aqui, mas Paulo, antes de entrar no assunto, ele faz alguns elogios. Nós podemos ver isso entre os versículos 4 e 7 que vemos aqui, né?
Paulo está elogiando Filemon, ele está lembrando a Filemon e encorajando a Filemon, dizendo assim: Filemon, você me encoraja, você me alegra, você está nas minhas orações e quando eu lembro de você eu fico feliz. Você já parou para pensar na importância de nós elogiarmos as pessoas ao nosso redor por aquilo que Deus faz através delas, por aquilo que elas são, pela relevância que elas têm ao nosso redor? Parece que Paulo tinha o costume de, mesmo antes de fazer exortações, e a gente verifica esse padrão em outras cartas, ele sempre lembrava das coisas que, mesmo as igrejas com dificuldade, mas as coisas que naquela igreja, naquelas pessoas eram importantes e edificavam a vida de Paulo, dele mesmo, né? E a vida de outras pessoas. Ele sempre elogiava aquilo que eles já haviam frutificado em Deus, para depois talvez exortar aquilo que eles ainda não aprenderam. Eu acredito que para ter bons relacionamentos, meus irmãos, elogios são necessários. Elogiar é construir com as palavras. Não estamos falando aqui de bajulação. Mas existe uma frase popular no Brasil, né, que diz que o cemitério é o lugar mais rico de elogios. Quando as pessoas partem, aí nós lembramos de que elas também tinham qualidades. Nós somos muito rápidos para ver os defeitos das pessoas e costumamos ser um pouco lentos, ou às vezes até percebemos as qualidades, mas somos silenciosos quanto a elas, né? É mais natural, às vezes, comentar das arestas, dos defeitos, do que deixar com que os nossos lábios elogiem e louvem as coisas que são boas e que vemos de bondade nas pessoas. Então esse é um ponto que eu acredito ser interessante também e que pode nos ajudar a desenvolver relacionamentos horizontais mais saudáveis. Elogiar é preciso, né? Outro ponto importante que nós temos que destacar é a humildade no proceder e a motivação para as nossas boas obras. Nós vamos perceber que Paulo, nos próximos versículos, ele vai dizer que ele vai olhar para si aqui não como Paulo, o apóstolo que tinha autoridade para mandar e que Filemon obedecesse, mas ele vai dizer aqui que ele é Paulo o velho, Paulo o prisioneiro, ou seja, ele não está usando de sua autoridade aqui. Paulo não está usando atalhos para conseguir o que ele quer. Ele poderia, por ser apóstolo, e ele diz isso na carta, eu poderia muito bem mandar-te, mas não vou fazer isso. Eu quero que você faça isso na base do amor. Eu quero que você entenda que o que você vai fazer não é uma obrigação de quem está abaixo da autoridade do apóstolo. Mas eu quero que você entenda que isso é o resultado do amor que você já tem e já vive e que Cristo tem derramado no seu coração. Paulo quer que Filemon perdoe Onésimo baseado no amor e não baseado no respeito ou na autoridade que ele tem pelo próprio apóstolo. Então vamos ver isso nos versículos 8 em diante. Ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho e também agora o prisioneiro de Cristo. Eu acredito que seja interessante aqui entendermos que a motivação para o que fazemos é tão ou mais importante do que aquilo que fazemos. Muitas vezes nós buscamos produção, né? Nós queremos rapidez e queremos eficiência nas coisas que vamos fazer. É muito comum as igrejas, na sua igreja você provavelmente vai ter metas, vai ter objetivos, vocês querem ver números crescendo, mais pessoas sendo alcançadas, e é natural que a gente trace caminhos para alcançar aquilo que a gente quer.
né? A gente quer, se você é membro do grupo de louvor, você vai querer que as músicas sejam cantadas de tal ou certa forma, com mais qualidade sempre. E na medida que a gente busca fazer coisas, às vezes, talvez não seja tão difícil, às vezes é até fácil deixar com que o objetivo de ver as coisas realizadas e prontas passe por cima da motivação pela qual nós estamos fazendo. Acredito que Paulo está aqui nos ensinando a Filemon e por tabela a nós aqui, de que a motivação do amor precisa ser evidente, né? Tudo aquilo que fazemos por amor a Deus. Servimos uns aos outros por amor a Deus, né? Temos que fazer todas as coisas como ao Senhor e por amor ao Senhor. E veja que isso é interessante, que a gente consegue traduzir isso até mesmo para fora do ambiente da igreja. A gente pode traduzir isso para nossos relacionamentos profissionais, para o nosso relacionamento com pessoas do mundo que não conhecem a Cristo, né? Você consegue ter produtividade, inclusive, isso é até comprovado, né? de funcionários até, que vão produzir mais se eles estiverem contentes, se eles se sentirem parte do que está acontecendo e não apenas faça isso, faça aquilo, né? Então, o líder de verdade é aquele líder que caminha junto, que acompanha, que demonstra que o trabalho das pessoas é um trabalho significante, que vê valor nas pessoas. Então, quando a gente parte até mesmo para o lado profissional, a gente consegue ver que esses conceitos já são difundidos aí até mesmo no âmbito dos negócios. Mas aqui nós estamos falando da palavra de Deus e da vida cristã, de um ao outro. O trato de uns para com os outros deve ser baseado sempre no amor. E esse é o fruto que se espera ver daqueles que são do Senhor Jesus, né? Então, próximo ponto que nós temos que observar, que eu acredito ser interessante, nós temos uma nova natureza em Cristo, né? Onésimo agora é uma nova criatura, né? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, mas acredito que seja interessante a gente observar que o apóstolo Paulo não isentou Onésimo das consequências de seus atos, mesmo sendo recebido agora como irmão em Cristo. Ainda havia uma dívida que precisava ser sanada, né? Muitas vezes a gente tem a falsa ideia de que nós podemos nos isentar de consequências aqui na terra de atos que fazemos, porque Deus já nos perdoou de todos os nossos pecados. Mas de fato aqui fica evidente que Paulo não estava passando a mão sobre o erro que havia sido cometido por Onésimo. Entretanto, agora veja que isso é muito importante sobre relacionamentos, né? Paulo estava disposto a sofrer o prejuízo. Eu acho que isso aqui é fantástico. Vamos ver os versículos de novo? Paulo diz o seguinte: versículo 18: se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso em minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei. Irmãos, isso é uma nota promissória que está aqui sendo lida por nós, tá certo? Naquela época isso aqui tinha força de nota promissória. Paulo estava dizendo aqui, esse é um cheque, eu assinei com a minha própria mão. Eu estou garantindo a você. Na época, ali ainda havia como o fio do bigode funcionava, né? Então Paulo aqui está dizendo, eu vou pagar você. Isso poderia ser usado por Filemon para levar Paulo à justiça se fosse necessário. Ele poderia dizer assim, olha, eu tenho uma promessa de pagamento do apóstolo Paulo aqui escrito. Se Filemon quisesse fazer cumprir aquela nota de pagamento, ele poderia, porque Paulo o escreveu e o assinou de próprio punho, tá certo? Afirmando que iria pagar, e não se sabe o que era esse valor, mas o que acho interessante aqui, meus irmãos, nós temos que
processar essa informação muito bem. Paulo estava disposto a se colocar, a trazer para si a consequência do erro do outro. E se nós lembrarmos bem, foi exatamente isso que Cristo fez por nós na cruz. Perceba que o que Paulo está fazendo aqui não é diferente daquilo que Cristo fez por nós. Então, o ensinamento de Paulo aqui, ou talvez a atitude de Paulo aqui, é baseado no que ele aprende com o Senhor Jesus Cristo. Ele está disposto a sofrer a penalidade do outro por amor. Não foi exatamente isso que Cristo fez por nós? Sofreu a penalidade dos nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida. Paulo está dizendo assim: Filemon, eu quero que você perdoe Onésimo e o receba como a meu filho, ele diz, não é? Eu sei que é duro para você, mas eu quero dizer para você que se tiver que pagar, eu pago. Se tiver que ser duro para mim também, eu pago. Que seja. Eu vou sofrer junto. A dificuldade haverá para todos aqui. Vai ter dificuldade para Onésimo de ter que encarar o seu problema. Ele vai ter que vencer talvez aí a vergonha e vai ter que encarar isso de frente. Vai ter dificuldade para Filemon, porque vai ter que perdoar e lidar com o sentimento de injustiça que pode ter acontecido. Vai ter dificuldade então para o apóstolo, que está dizendo: eu posso pagar. Eu posso pagar o que ele lhe deve. Se for necessário, bota na minha conta que eu vou pagar, né? Então todos aqui estão sendo movidos pelo amor e pela fé em Deus. O relacionamento vertical causando bons relacionamentos horizontais. Numa analogia geral, uma vez disse Martinho Lutero, todos nós somos onésimos, né? Todos nós somos devedores, todos nós falhamos com Deus. Se fizermos uma analogia assim, vamos perceber que o apóstolo Paulo entraria na comparação com a pessoa de Jesus Cristo, que morreu e se entregou por nós, pelos nossos erros, por nossos pecados, né? E Deus também, assim, aceitando o sacrifício de Cristo, nos perdoou, nos concedendo a justiça de Cristo Jesus. Quero encorajar, irmãos, que todos nós possamos ter as qualidades de Filemon que foram destacadas aqui. Que sejamos pessoas que possamos demonstrar a fé e o amor que temos a Deus através da forma com que desenvolvemos os nossos relacionamentos horizontais. E certamente haverão dificuldades. Haverão pessoas que vão desafiar-nos a crescermos e abundarmos em boas obras de amor e fé, né? Mas que o Senhor nos capacite todos os dias para que essas boas obras sejam o meio pelo qual outros possam ver que Deus está em nós. Que possamos agir diferente da pressão da sociedade, que possamos não pensar nos nossos próprios direitos, mas estejamos dispostos a amar uns aos outros e mesmo, no exemplo do apóstolo Paulo, a nos colocar em situação de prejuízo por amor a outros, né? A nos sacrificar por outros. Assim fez também o Senhor Jesus Cristo por nós. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, e tenham uma boa semana que está por vir.